sou, gente, Érica Franca, Érica Taróloga, uma experiência paranormais. Eu vim comentar mais alguns casos de criança que eu queria comentar com vocês. Então, dentro de toda a minha vivência de paranormal, é, eventualmente há pessoas que eu percebia que eram pessoas ruins, com má índole, com uma intenção muito negativa. Isso para o paranormal, até em certa forma, é fácil para mim perceber isso. Não é uma coisa difícil, entendeu? Para mim é muito fácil perceber essa coisa de assassino, porque se eu estou lidando com assassino, eu percebo. Eu só preciso de 10 minutos ou 15 minutos. A pessoa não precisa me falar nada, porque vem rapidamente. Essa informação é bem rápida. Hoje em dia eu acho que eu faço leitura do registro acástico, né? Que eu desenvolvi isso também dentro das leituras de... Quem trabalha muito com oráculo, né? Com tarô, com baralho cigano e com astrologia... Cigano, que eu tenho problemas com astrologia, porque eu já fui a 5 astrólogos caros e maravilhosos, e todos eles falaram que era para eu estar morta, e eles tinham super estudo em astrologia. Então, minha relação com a astrologia hoje é muito pequena, porque no meu caso, não condiz com a minha realidade, esse negócio de morte, doença. Porque desde que eu fui me procurar, me fortalecer no candomblé, e eu me fortaleci no candomblé graças a uma mulher, uma víbora, que entrou na minha família, que eu não vou citar por onde ela entrou, porque eu não quero dar esse gostinho a ninguém de falar. Quem é íntimo meu sabe. Graças a uma grande víbora que entrou no meu caminho, que está viva até hoje, é que eu me desenvolvi no candomblé durante muitos anos e fui me desenvolvendo aqui em Banda e no candomblé. Graças a essa mulher, porque eu levava tanta paulada de macumba e de feitiço que eu fui me proteger. E isso já, tô falando que eu tô com 50, desde meus 25 anos, meus 20 anos, dos meus 17 anos que eu sabia que eu era vítima de macumba. Porque tem pessoas que você agrega na tua família, que entra e vem para ferrar. Vem para ferrar quem é menor. Tem gente que pega uma pessoa que não interessa e mete-lhe macumba e não tá nem aí para isso. E eu sabia disso, porque eu sou paranormal. Até graças à minha paranormalidade que eu tô viva. Porque se eu não fosse paranormal, eu estaria morta. Com certeza, porque eu fui vítima de magia, de macumba negativa. Eu amo o candomblé, amo o povo africano, mas ao mesmo tempo que eles curam, levantam e põem a pessoa firme, tem uma série de ensinamentos, de conhecimentos que pode derrubar uma pessoa. E aí você vê esses dois lados existindo, não só no Brasil, mas no mundo todo. Gente, no mundo todo. Tem gente que trabalha o conhecimento para derrubar. Quando é legítima defesa e proteção, eu entendo perfeitamente. Porque tem coisas que não adianta você ir para a polícia. Que a polícia não vai fazer nada. Nem vai resolver com o advogado. Porque tem gente que, quando ameaça você de morte ou está em cima de você, nem advogado nem polícia. Essa pessoa morre mesmo. Então, tem coisas que só uma proteção violenta é que vai segurar você aqui na Terra. Mas o problema é que acaba fazendo uso por pessoas também de má índole, de criminosos, que vão procurar para fechar corpo. Enfim, tem uma série de problemáticas que eu já estou careca de saber. Por isso que eu fico na minha. Mas hoje em dia eu até agradeço essa víbora, porque se não fosse ela, não teria me desenvolvido como paranormal. Justamente por eu ter percebido que era influência de macumba e de magia africana, é que eu fui procurar a mesma coisa para me proteger e para me desenvolver. Então, na verdade, aquilo que não te mata te cura, entendeu? Se você é vítima de uma coisa muito ruim, isso pode ser um desastre, uma tragédia, mas isso também pode fazer você procurar conhecimento e você desenvolver um conhecimento por conta de ser vítima de algo muito ruim.
Justamente porque eu já cansei de ver psicopatas que hoje eu estudei sobre psicopatia, pesquisei isso mais a fundo, porque eu sei que os psicopatas sorriem e são fofos, não são pessoas que parecem do mal. Ao contrário, são pessoas que parecem boazinhas. Essa é a questão do psicopata. E hoje eu tô bem atenta a essa sedução aí violenta e mentirosa. E a gente agora, as pessoas que eu percebo de índole ruim, sempre foi fácil para mim perceber, né? Só que 2 vezes aconteceu isso com criança, né? É isso que eu queria trazer para vocês. 2 coisas que foram mais fortes, assim. 2 crianças que eu percebi que eram de uma índole totalmente maligna e elas não eram bebê ainda. Não tinha nem 2 anos. Ah, como é possível? Gente, é possível. Eu acho que tem gente que já nasce ruim. Ah, tem gente que vai reclamar pra mim. Então, olha só, gente, paranormal, então não conversa, não vê meu canal, vai ver canal de outra coisa, entendeu? Porque assim, aí eu tô falando uma coisa que nem a psicologia vai explicar. Uma pessoa já pode nascer com índole ruim, porque essa pessoa não nasceu do nada, nem do zero, nem foi criada simplesmente com o esperma e o óvulo, e dali que a alma nasceu. Para mim, na minha percepção, essa alma tem uma trajetória anterior. Eu tenho certeza absoluta. Apesar de que eu falo para vocês que eu sou contra investigar isso, eu já investiguei isso, e acho que é o samba do crioulo doido, você ficar investigando vida passada. Parabéns para quem tá afim de fazer isso, vai lá, entendeu? Porque você vai perceber um monte de coisas, mas você vai descobrir mais problemas ainda e mais mistérios ainda. E se você se deparar com mistérios muito absurdos, você vai fundir a tua cabeça. Porque o ocultismo e as linhas mais antigas lidam com mistérios muito mais complexos do que as linhas de 2.500 anos para cá. E pior, tem linha que tem 400 anos para cá, 500 anos para cá, e tá dizendo que tem a verdade absoluta. Como? Impossível. Ah, mas é o intelecto. Ah, tá bom. Tem coisa, gente, que não é intelecto. Conhecimento antigo. Conhecimento antigo. E tem conhecimento antigo que não é escrito nem verbal. É passado verbalmente. E é assim que tem que ser. E é assim que tem que continuar. Porque não dá para dar asa à cobra, entendeu? E tem coisa que tem que ser passado de mão para mão, de axé para axé. É a minha opinião. Tem coisa que não dá para dar para todo mundo, nem para qualquer um. Agora, eu já vi 2 crianças de menos de 3 anos de idade que tinham uma índole totalmente do mal e, para mim, vão crescer para prejudicar os outros. A única coisa que é complicado quando eu falo isso para um pai de uma criança dessa, para um tio de uma criança dessa, para alguém da família, é colocar essa criança no estudo religioso para ver se ela tem noção de certo e errado à força. Porque tem criança que já nasce com uma índole negativa. É minha opinião. Não é a maioria das crianças, tá? Mas eu já vi. E fiquei bem incomodada com isso. E foi bem claro para mim. Inclusive tem uma que eu acompanhei, que eu vi com 2, mas quando ela foi crescendo, ela foi só piorando, e só ferrando todo mundo, e só ferrando, e foi totalmente pro crime. Eu já trouxe esse caso para vocês, mas tem mais 2 casos aí, tem outra que eu tô acompanhando, que eu já sei que vai pro lado negativo, entendeu? E, em geral, a mãe dessas crianças são pessoas lollipop, que não acreditam em nada, e não estão nem abertas a conversar, nem a discutir. Ou seja, vão ser vítimas, porque não dá para eu explicar para uma pessoa o que é ocultismo, o que é outras dimensões, se a pessoa não tem abertura para isso, não tem nem como conversar. Porque toda a minha abertura veio que eu fui atacada de magia. Eu comecei a ser atacada quando eu tinha 13 anos. E foi para um agregado da minha família, uma pessoa que entrou na minha família que não era consanguínea, mas entrou e veio para destruir. E realmente destruiu 3 pessoas à minha volta. Destruiu, mas a mim não, porque eu fui buscar conhecimento e proteção. E minha proteção é trabalhada, porque eu descobri que proteção você trabalha para ter.
Não cai do céu, entendeu? E mesmo evangélico, se ele se vê protegido, é porque ele ora, e não é de vez em quando. É toda semana, 2, 3 vezes por semana, ele faz um trabalho para ser protegido. Gente, não fica achando que proteção é um negócio que você nasceu com isso e vai vir sempre. Se você não fizer nada por isso, não vai vir. Pessoas que cultuam, às vezes, um Santo Antônio, uma Nossa Santa Bárbara, uma Nossa Senhora de Aparecida, mas com o que cultuar? É botar a santa ali e deixa pra lá? Isso não é cultuar. Cultuar é rezar, orar, fazer texto, colocar vela, colocar flor. Isso é cultuar. Ah, isso é ridículo, não é intelectual. Então, gente, não procura, não faz isso. Quando acontecer uma tragédia, um acidente, uma morte, uma doença, um adeus, um abraço. Entendeu? E às vezes já vi gente procurar ajuda quando tá morrendo, entendeu? Tipo assim, mas passou a vida toda sem fazer nada. Aí quando tá morrendo vai procurar o candomblé para poder resolver. O que eu acho disso? A mim não sofro muito não, porque a pessoa às vezes passou 40 ou 50 anos sem fazer nada, nem uma oração. Não faz nada. E tem gente que acha que tudo é psíquico, tudo é o inconsciente. Vai nessa. Vai nessa. O inconsciente, ele existe, com certeza absoluta. Mas o mundo não é só o inconsciente. Tem psicanalista que acha que tudo é inconsciente. Não. Tem muita coisa além do inconsciente. Na minha visão de paranormal, o inconsciente, ele é muito importante. E ele pode realmente influenciar a vida de uma pessoa. Mas ele não é absoluto. Então, para quem acha que vai resolver tudo em psicoterapia, em terapia, em coisa... Meus pêsames. Tem coisa que você resolve com o lado espiritual. Trabalhando isso. Fazendo um trabalho espiritual. Seja ele onde for, trabalhando isso. Agora, tem linhas que não desenvolvem proteção física na rua. Tem linha que fala assim, tudo é karma. Se acontecer alguma coisa com você, é karma. É karma, tinha que acontecer. Tem linha que não, que vai trabalhar você para se proteger na rua, para nada acontecer. Na rua. Tem linha que o trabalho é esse. É para você não sofrer violência e não morrer de acidente. Tem linha que a função é essa. O candomblé é assim. Trabalha para isso. Não é uma coisa que, é karma. É karma, peraí, é karma. Não, você trabalha para não acontecer. É por isso que muitos pais de santo aí não pega mais de 150 pessoas. Nem 200, porque ele também não quer se responsabilizar por mais do que isso. Agora tem linha que vai falar que tudo é karma. Não é karma. É karma. O que eu acho disso? Eu acho que a pessoa tem que fazer algum trabalho de proteção. O reiki pode ser bom? Pode, se a pessoa fizer toda semana. Pelo menos 2, 3 vezes por semana, entendeu? Ou aplicar um auto reiki em si próprio. E fazer uma coisa organizada, sabe? Fazer uma coisa concreta. Na minha opinião, nem tudo é psicológico. Mas o psicológico, ele existe. Só que ele não é soberano e o centro da humanidade. Tem o psicológico, e tem as outras dimensões que a gente chama de espiritual, né? Você chama de espiritual que aquilo que em outras é interdimensional. É só uma convenção, mas na verdade é outra dimensão. Mas como eu ia dizendo, eu fui agraciada por ser atacada de magia desde os 13 anos. Hoje até acho que foi bom, porque se não fosse essa porradaria toda que eu passei, de ver o que eu vi entrando e saindo da minha casa... eu não teria procurado ajuda, eu não teria procurado conhecimento, eu não teria procurado proteção. O fato de você ver coisas muito ruins e você ver que que outras dimensões podem ser o fim do mundo na tua casa, você vê ataque espiritual cedo, isso faz você acordar e despertar que existe magia. E que você pode quebrar isso, desfazer e proteger disso. E você pode se fortalecer a tal ponto que a pessoa pode mandar milhões de macumbas e não acontecer nada. Mas para isso você tem que trabalhar isso. Porque isso não é brincadeira, esse trabalho é uma coisa séria. Agora, quem falar mal das matrizes africanas por conta dessas macumbas violentas, eu não vou falar, porque eu acho que é do ser humano. O ser humano, às vezes, tem essa índole de buscar isso. A culpa não é da religião, a culpa é do ser humano que busca isso, né? O ser humano, algumas pessoas querem uma arma para se defender, outras querem uma arma para matar. Então, assim, é o ser humano que é o culpado, não é a religião nem a cultura do outro, é o ser humano que
usa disso para fins fúteis. O que eu acho que o problema do ser humano é a futilidade mesmo. Se você entrar na futilidade, você vai destruir tudo e a todos e a você mesmo. Eu acho que a futilidade é um grande perigo humano, para tudo. Para mim é um problema sério, espiritual. Cuidado com a futilidade. Até essa coisa de sexo em grupo, bacanal, que eu já vi muita gente falar que isso é uma cultura, não só nos Estados Unidos, mas no Brasil, que anda crescendo de 10 anos para cá. Cuidado, porque a futilidade vai destruir a sua vida, vai levar a pessoa pro buraco. Tem certas coisas que têm que ser trabalhadas, têm que ser organizadas. E eu ia falar dessas crianças que eu vi que eram uma índole totalmente negativa. Isso foi uma experiência muito forte para mim, saber que a pessoa pode já nascer assim e que às vezes não tem muito jeito. Desses dois, já vi casos que não acho que tenha jeito. A não ser uma educação religiosa severa, mesmo assim não acredito que vá resolver o problema. E outra coisa é uma criança que eu tive contato de 7, 8 anos de idade junto com a mãe na minha vida pessoal, que eu fui visitar a mãe, e essa criança incorporou uma entidade, um espírito que por acaso estava ligado a mim, e entrou no corpo da criança para conversar comigo e conversou comigo durante 5 horas. E o que eu achei interessante é que a mãe não se incomodou com isso, mas depois eu falei com a mãe que tem que cuidar do filho dela, porque é uma criança de 5, 6 anos, 6 anos e pouco, sei lá, que incorpora uma entidade da outra pessoa para ficar conversando 5 horas, essa criança tem que ser cuidada, porque ela está com o canal muito aberto. A criança ficou 5 horas incorporada com uma entidade que estava ligada a mim, falando comigo, dando recado para mim, conversando comigo. Eu fiquei tão atônita na época, isso também faz mais de 20 anos, que eu acho que eu não fiquei sem reação, entendeu? Porque a entidade não parava de falar comigo. E a entidade falava coisas e sabia de coisas e deu nome e bababá. E eu fiquei assim impressionada como que uma criança de 6 anos assim, pode ter um canal desse tão absurdo, entendeu? Mas depois eu falei com a mãe, olha, teu filho tem que ser cuidado, porque ao mesmo tempo que entrou uma entidade que tá ligada a mim, ficou 5 horas no teu filho aqui dentro da tua casa conversando, ela achou engraçado, ela achou interessante. Eu na verdade, naquela época, eu acho que eu não tinha... Hoje, eu acho que eu acharia isso meio pesado, eu tentaria ajudar na hora e resolver essa situação. Mas como faz mais de 25 anos, eu acho que na época eu achei isso... Eu fiquei sem reação, né? Fiquei paralisada mesmo, que é o que pode acontecer com qualquer um. E interessante é você ver que uma entidade entra no corpo de uma criança, falar com você, eu já conheci a entidade, obviamente eu conheço ela, e conversa com você 5 horas. Então assim, como que o corpo é uma coisa aberta. E por isso, gente, isso mais ainda me preocupa, da gente ter que organizar o nosso corpo, fechar, porque é nossa casa. Fechar, porque como ele é aberto, uma entidade entrar para conversar e para que isso acontece, pode ser aberto a muitas coisas, a doenças entrarem, a energias ruins entrarem, a entidades ruins, espíritos baixos entrarem. É isso que me preocupa. E é por isso que eu acho que você tem que fazer coisas para limpar isso. A floral, uma das coisas que fecha campo, floral, inclusive o São Germain, eu acho ele incrível para isso. Tem um floral São Miguel do São Germain, que dá um fechamentozinho, dá uma organizada no campo da pessoa que está muito aberto, né? É um deles, né? Tem outros do São Germain, se não me engano. Jasmim Madagascar também, tem outros que fazem isso. Assim, e também tem outras linhas florais que fazem isso, como o Alasca, o Califórnia, que também organiza isso. Mas também os banhos de planta, ou você dá uma fechada, porque isso prova para mim que o ser humano é aberto a muita coisa boas, incríveis, e basta que a maioria das vezes, nosso plano que a gente vive, o comum é energias baixas se manifestarem. Isso é o mais comum, porque onde a gente está, o natural é a energia mais baixa, né? Não é a mais alta. A mais alta, em geral, existe quando é trabalhada, porque o natural, o comum, é o baixo.
As pessoas que têm conhecimento, que são espiritualizadas, que estudam, que têm conhecimento, que buscam isso, ou que desenvolvem essa consciência, aí a energia fica mais alta. Mas para isso não cai do céu. Tem que fazer alguma coisa, nem que seja um estudo, um conhecimento, um entendimento. Não acho que tudo é intelectual, acho que tem coisa que tem que ser feito na prática. O ocultista vai lidar de uma maneira, outras linhas vão lidar de outra maneira. Agora tem linhas que eu acho que não fazem nada de proteção, é tipo zero. Eu não vou falar nomes, mas eu acho que tem linha aí que a pessoa fica um céu aberto para tudo e que não fecha. E essas bebidas que as pessoas tomam, esses chás que as pessoas tomam, esses rituais, eu acho perigosíssimo, porque abre muito. E eu acho muito perigoso você ficar tomando essas bebidas, ficar abrindo teu campo o tempo todo, toda semana, e achar que você está protegidíssimo. Bom, é a minha opinião. Por mais que tenha lá uma organização, essa abertura pode fazer você visualizar uma série de coisas, ver uma série de coisas, ter conhecimento de várias coisas, mas não necessariamente fechar o teu campo. É muita abertura, né? Provoca abertura. E o trabalho de fechamento de campo é uma coisa que tem que ser desenvolvida talvez pela própria pessoa, porque eu acho que esses rituais de bebida, por mais fortes que sejam, tem que trabalhar o fechamento do corpo. Porque o campo das pessoas ficou muito aberto a muita coisa. E isso traz problemas sérios, inclusive materiais. Perdas, tá? Falta de oportunidades, coisas que podem trazer. E eu ia falar dessas crianças, minha experiência com essas crianças, minha experiência com um relacionamento que eu tive, um casamento que eu tive que durou 5 anos, passado, faz muito tempo mesmo, e que essa pessoa frequentava uma ordem de ocultismo e que ficava toda semana invocando coisas. E tinha tabelas para invocações de planos. Você tinha acesso a vários planos que poderiam ser invocados. E o prazer dessa pessoa era ficar trabalhando essas tabelas com esses planos para ficar invocando semanalmente espíritos ligados àquela dimensão, àquele plano. Tem um estudo sobre isso, e a pessoa estudava para fazer essas invocações. E essa pessoa via fazendo isso. E eu já estava assim meio cansada dessas invocações, dessas coisas, mas aquilo acabava influenciando minha noite, meu sono, meu dia. E eu percebi essas influências todas de invocações. E aí eu comecei a desenvolver um pensamento de que isso também é abrir demais o campo e se colocar vulnerável demais. Que a melhor coisa é você trabalhar a tua proteção, a tua saúde e a tua proteção na matéria, a tua proteção espiritual contra macumba, contra magia e contra assalto, contra faca, contra tiro na rua. E se levantar alguma linha que deixa você para cima, levantado, com a energia lá em cima. Sempre com a energia focada em ampliação, em crescimento, em abertura. Mas protegida na matéria, porque a matéria tem muito risco. A verdade é essa. E tem ordens ocultistas que o grande desejo é fazer essas invocações e ter as experiências desses planos, escrever sobre isso, estudar isso e trocar essa informação. O que eu acho que deve ser um grau de formação altíssimo. Mas a pessoa fica muito vulnerável, né? Ficar entrando em muitas dimensões o tempo todo e trabalhando isso, tem um conhecimento, óbvio, mas o preço é alto, né? Tem gente que gosta, né? E é isso, gente. Muito obrigada. Se falando aí, vamos continuar com os relatos.